Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um aqui. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 26. Eu vou ler do 1 ao 4. Mas antes nós vamos conversar um pouquinho. Depois da leitura nós vamos fazer uma oração. Nós vamos estar recebendo também a palavra de hoje como alimento. Um alimento que nós necessitamos, né? Isaías 26. Já vou fazer a leitura, tá? Enquanto os irmãos estão procurando aí, estão achando. Quinta-feira é aquele dia que nós viemos para a igreja, assim, quase o meio da semana, assim, né? Para alguns. E eu sempre costumo falar que é um tempo que eu preciso recarregar as minhas energias, vindo aqui no altar do Senhor, para ouvir a palavra de Deus, para continuar aí a caminhadinha até domingo. Domingo a gente vem de novo e recarrega as baterias. Hoje o Senhor me tocou assim, para falar de paz. Eu já vim pensando alguma coisa assim, sobre paz. E quantas vezes, irmãos, na correria do dia a dia, nós buscamos paz. Buscamos paz de várias formas. Buscamos paz para descansar um pouco em casa, buscamos um lugar silencioso, buscamos sair um pouco da correria do nosso trabalho. O ser humano gosta da paz, ele busca paz. E acontece que muitas vezes nós procuramos a paz em lugares errados, aonde nós não vamos encontrar paz, aonde nós não vamos encontrar refrigério. É uma verdadeira ilusão. A verdadeira paz somente o Senhor Jesus pode nos dar. E eu falo isso com convicção, amados, porque eu não sou de berço, né, cristão, evangélico. E na minha caminhada, eu conheci Jesus já na minha fase adulta. Eu posso falar para vocês que eu não encontrei paz em outro lugar, a não ser no altar, nos pés do Senhor Jesus. Essa paz, irmãos, eu falo com toda a convicção do meu coração, acreditem em mim. Essa paz, não há nada neste mundo que nos traz essa paz. Não tem nada, não tem nada. E em Isaías 26, eu vou ler do 1 ao 4. A própria palavra do Senhor nos esclarece. Está escrito assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte na qual Deus põe a salvação com muralhas e defesa. Abram os portões para que entre as nações justas que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, igreja, o 4, confie sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A palavra do Senhor diz para nós confiarmos em Deus, porque Ele é uma rocha. É Ele que nos dá o alicerce, é Ele que nos traz estabilidade. E muitas vezes, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, os nossos pés querem escorregar.
a gente quer fraquejar. Muitas vezes nós temos pensamentos de desânimo. Estou enfrentando a menopausa. E a menopausa traz com ela muitas características da menopausa. E uma coisa que eu identifiquei foi pensamentos depressivos. Logo que começa o dia, ela já ataca, porque é hormonal. Então ela vem para derrubar, né, pastor? E quando a gente acorda, a gente tem um pensamento assim: ai, sério, mais um dia? E eu imediatamente, eu já repreendo. Aqui não vem aqui não. Porque a paz, quem me dá é o Senhor Jesus. Então eu me asseguro nisso, eu falo: não, Senhor, eu repreendo esses pensamentos em nome de Jesus. Eu não aceito isso na minha vida. Esses pensamentos depressivos. Não é uma depressão. São pensamentos e um estado depressivo. E eu fui pesquisar isso. E percebi que eu estava com esses pensamentos. E sempre que eu converso com alguma mulher que ela está na menopausa, nós tocamos no assunto, porque nosso dever, como cristão também, é instruir as pessoas. Porque muitas pessoas seguem com esses pensamentos depressivos e vão levando, e vão ficando tristes. Só que também tem casos que a pessoa não está na menopausa e tem pensamentos depressivos. Ai, que chato, sério, começou um dia hoje? Mais um dia? Sim, amados, é mais um dia, é mais uma chance, é uma nova chance. É algo novo que o Senhor nos dá todos os dias. É uma renovação diária, é uma renovação celular todos os dias que o Senhor nos dá. E, amados, nós temos que buscar essa paz que a palavra do Senhor diz aqui. Buscar essa paz que só quem garante é o Senhor Deus. E Ele fala aqui no 4, confie sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Nós temos que estar firme nesta rocha, para os nossos pés não vacilarem e para que a gente possa ter paz. Amém, irmãos? Vamos orar para iniciar o culto? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por este dia, Deus, te engrandecer, Senhor, e dizer, Senhor, que Tu és a nossa rocha, Pai. Tu és a nossa rocha, Senhor, onde nós estamos com os nossos pés firmes em Ti, Senhor, e nada vai nos abalar, Senhor, seja tempestade, chuvas ou o que for, Senhor, nada vai nos abalar, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, a Tua paz em nós, Pai, em nossas vidas, Senhor. Traga-nos, ó Deus, a Tua paz, Senhor. Nós queremos sentir, Senhor, este sossego, Senhor, quer estar em Ti, ó Deus, confiar como uma criança, Pai. Nós queremos confiar, Senhor, como crianças confiam nos seus pais. Senhor, queremos estar, Senhor, no Teu abraço, no Teu colo, Senhor. Nós queremos estar, Senhor, debaixo das Tuas asas, Senhor. Debaixo, Senhor, das Tuas mãos, Senhor. Oh, Deus, acolhe-nos, Senhor, nesta noite, Pai. Que o Seu Santo Espírito, Senhor, tenha liberdade sobre nós nesta noite, Pai. Trabalha na nossa mente, Senhor. Trabalha, Deus, nos nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa encontrar, Deus, em nós solo fértil, Senhor, terra boa, Pai, para a semente que será plantada nesta noite, Senhor, através da Tua santa palavra, Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aceite, Senhor, o nosso louvor desta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus.
príncipe da paz. Você pode dizer novamente? Espera aí, meu irmão, segura as palmas, segura um pouquinho, de olhos fechados como você estava. Repita isso. Eu não sou bom em cantar, mas eu sou muito grato ao Senhor por poder louvar. Diga isso com todo o seu coração. Diga que Ele é poderoso. Olhe para o que você está dizendo, meu irmão e minha irmã. Você está dizendo que Ele é poderoso. Na verdade, Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode mudar a sua vida, a minha vida nessa noite. Ele pode responder orações. Ele pode operar milagres. Ele pode trazer cura, transformação de caráter, mudança de vida. Ele pode transformar aquilo que é caos, aquilo que não tem vida, aquilo que já não tem mais esperança, aquilo que está finalizado segundo os nossos olhos. Ele pode fazer de novo, porque Ele mesmo diz: todo o poder, Mateus 28, Ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder está atrelado, todo o poder está nas mãos, todo o poder pertence ao Senhor Jesus. Por isso, nessa noite, glorifique a Ele, creia nele, dependa dele, viva por Ele, aplauda a Ele, ame a Ele, ame a Jesus, ame ao Senhor de todo o teu coração. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Poderoso, seu nome é. Aleluia, Senhor. Nós nos rendemos ao teu senhorio, Senhor. Nós nos rendemos ao teu amor, à tua majestade, à tua grandeza, à tua santidade, ao teu senhorio, à tua soberania, à tua vontade perfeita, eterna, infalível. Nós nos rendemos, Senhor. Nós nos alegramos do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco nessa noite, como já tens falado, Senhor. Mas muito mais do que falar, nós te pedimos, Senhor, toca-nos com teu Espírito Santo. Cura, Senhor, o que precisa ser curado. Muda o que precisa ser mudado. Transforma caráteres. Muda, Senhor, a nossa conduta. Muda-nos, Senhor, nos transforma segundo a tua santidade, para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Podem se assentar. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Que a paz do Senhor esteja sobre todos. Glória a Deus, queridos, que maravilha, louvado seja Deus. Obrigado, Monique, obrigado, Gui, obrigado a baterista. E o rapazinho do baixo aqui, que é o Diogo. Ele cortou o cabelo. Eu achei que era alguém mais novo, o visitante. Glória a Deus, queridos, que bênção estarmos aqui nessa noite. E por falar em visitante, nosso amigo pastor Juraci. E hoje trouxe a esposa? Marli. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Uma salva de palmas ao Senhor pelo pastor Juraci, pela vida dele, pela vida da esposa Marli. Obrigado, o Senhor disse que voltaria e traria a esposa, e voltou. Glória a Deus, Deus abençoe. Também não é visita, já é da casa, mas Osni e a Suzana. Glória a Deus, Osni fez aniversário essa semana, hein? Antes de ontem, né, Su? Foi isso? Ele não quis falar a idade, viu? Depois ele falou. Graças a Deus. Deus abençoe os Osni, Deus abençoe a todos. Queridos, que privilégio estar aqui hoje. Eu estava ali pensando, né? Cris fez a abertura, eu pedi porque nós chegamos atrasados e hoje era a vez do tio, mas aí ele me fez um favor, mais um, e aí a gente trocou. Falei, tio, então deixa comigo, e o tio me ajuda lá, e eu ajudo cá, e a gente vai em frente. E enquanto a Cris falava na abertura, depois me veio algo à mente, queridos. Às vezes, e muitos de nós nos esforçaram para estar aqui. A Sami desceu do ônibus, veio direto. A pastora Lu
correu lá em casa para fazer uma janta. Cada um tem uma situação. Mas, às vezes, para aquele que está em casa, também, amados, é uma luta para vir. Às vezes nós não fizemos quase nada durante o dia. Mas algo sopra em nossos ouvidos dizendo, é só mais um culto, é só mais uma quinta, é só mais uma reunião, e tudo bem. Você está sempre lá, ou você está sempre lendo a Bíblia, você está sempre orando, você está sempre fazendo algo, e tudo bem não estar presente. E queridos, eu não quero dizer que não está tudo bem não estar presente, mas eu quero dizer o quanto é bom estar presente. Amém? Eu domingo, quem estava aqui viu, domingo eu estava com o meu nível de tontura, de tontice, não sei se é assim que fala, né? Acima do normal. E como é ruim, queridos, a gente não estar bem. E quantas pessoas, eu já passei por isso, outros aqui já passaram, de nós não podermos sair da cama, não podermos estar num culto, não podermos estar em comunhão com os santos. E quando a gente tem esse privilégio, às vezes a gente não dá o devido valor. Mas glória a Deus, queridos, que você decidiu estar aqui nessa noite. Amém? E hoje é uma noite de oração, um culto de oração. E eu estava pensando, imagina, a gente tem ali vários pedidos, e alguns que nós vamos enfatizar hoje. Maria José, acredito que muitos lembram dela, aquela senhora de cadeira de rodas que frequentou por um tempo aqui a nossa igreja, ainda quando era lá em cima, era mais desafiador ainda. E a Maria José está numa situação muito crítica, né, tia? Tá, realmente é um milagre mesmo, é uma serva do Senhor, mas precisa de um milagre para sair dessa situação, ou do milagre que nós também sabemos que é a cura definitiva, mas estamos orando para que o Senhor opere na vida dela. E tantos outros motivos de oração que nós temos, né, nosso querido pastor Matias e tantos outros, mas às vezes, eu já disse isso aqui algumas vezes, nós limitamos as nossas orações somente a pedidos, a necessidades. Você já reparou isso? Às vezes as nossas orações, nós pedimos por nós, pelos nossos queridos, pedimos pelas nossas famílias, pela nossa igreja, e assim nós vamos pedindo, mas oração não é só pedir. E eu quero pensar, junto com os irmãos nessa noite, imagina alguém orando, pensa essa cena, pensa aí, Dirce, alguém orando e dando graças pela sua vida, orando a Deus, falando, Deus, eu te dou graças pela vida da Dirce, pela vida do Diogo, pela vida do seu Gessé. E como é maravilhoso, querido, saber que esta oração, ela chega diante do Senhor, e quanto mais se essa oração for feita por alguém tão de Deus, como era o apóstolo Paulo. E eu quero meditar um pouquinho nisso, nessa noite, numa oração que o apóstolo Paulo fez, e que ele deixou relatada para que os irmãos soubessem. Está lá em Colossenses capítulo 1, se você puder abrir, e mesmo assentados nós vamos ler. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1. Todos acharam? Amém? Versículo 3 diz assim, olha como Paulo começa, né? Na verdade ele faz a saudação, ali nos versículos 1 e 2, e depois ele fala assim no versículo 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Até aqui, vamos parar aqui por enquanto. Paulo inicia a carta, e ele inicia de um jeito muito peculiar, ele fala, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Olha, queridos, que coisa tremenda. Um versículo talvez que poderia até passar, ou uma pequena frase,
poderia passar desapercebido. Mas imagina quão glorioso é alguém orar a Deus e dar graças pela sua vida. Dar graças pelos irmãos. Dar graça pela igreja. Você já parou para pensar isso, querido? Como seria glorioso para nós se um dia nós ouvíssemos de um vizinho qualquer aqui: olha, graças a Deus por esta igreja. Graças a Deus por vocês terem vindo para cá. Nós estivemos alguns domingos atrás aqui com os nossos irmãos, e como foi gostoso ouvir isso. Graças a Deus pelos irmãos da igreja Nova Vida. Graças a Deus pelos irmãos da igreja Viver em Cristo. Graças a Deus pelo pastor Juraci. Graças a Deus pelo Guilherme. Graças a Deus por cada um. E isso, queridos, eu vejo que é algo que nós precisamos desejar para as nossas vidas. E eu não estou dizendo que isso nos diminui, porque ali nós temos muitos nomes de oração. Vocês oraram por mim e eu agradeço. No domingo, oraram na segunda, acredito que tenham orado por mim, e isso faz parte, isso está dentro do Evangelho, mas como é bom quando alguém ora a Deus agradecendo por nós, não só por necessidades, não só viver, e é isso que eu quero dizer, nós precisamos almejar isso, a sermos bênção na vida uns dos outros, a ponto de que as orações que chegam diante de Deus não é só pedindo para que Deus me cure, para que Deus me restaure, para que Deus faça um milagre em mim, ou para que Deus mude o meu caráter, porque eu não tenho sido um bom pai, não tenho sido um bom marido, não tenho sido um bom irmão, não tenho sido um bom pastor. E nós precisamos desejar isso, queridos, que o nosso nome chegue diante do Senhor, em orações, mas com ações de graças. Claro, queridos, que toda a honra e glória pertence ao Senhor. Alguém já disse que nós, sem o Espírito Santo de Deus, somos como nada. Somos, na verdade, agentes de destruição. Mas como é bom quando alguém ora e fala: obrigado, Senhor, te damos graças por esta pessoa. E aqui Paulo agradece. E olha o que ele fala no versículo 4. Desde que, tem um porquê que Paulo agradeceu. Paulo não agradeceu porque aquela igreja era mais uma igreja, porque aquela igreja era muito grande, porque o dízimo era muito bom, porque aquela igreja era uma igreja que fazia isso, aquilo, não. Paulo, ele explica os motivos, né, pelo qual ele dava graças ao Senhor nas orações. Ele fala assim: desde que ouvimos da vossa fé. Olha, queridos, que interessante. Quando nós olhamos para nós, para a nossa igreja, para a comunidade a qual fazemos parte, nós precisamos olhar para nós e enxergarmos isso. Será que as pessoas têm olhado para nós e enxergado, como ele disse aqui, desde que ouvimos da vossa fé? Ou será que nós temos ouvido uns dos outros murmurações, lamentos, reclamações, palavras muitas vezes mais de pesares do que de vida? Nós somos chamados, queridos, a proclamar as boas novas. Evangelho significa boas novas. Na nossa boca, a Bíblia diz: não saia da vossa boca palavra torpe. Ou seja, não saia da vossa boca palavras tortas, palavras que não trazem vidas. A Bíblia também fala de palavras frívolas, palavras à toa. Mas como é bom quando sai da nossa boca palavras de vida, e as pessoas começam a ouvir da nossa fé, não por aquilo só que falamos, mas também por aquilo que vivemos. Será, queridos, que da nossa boca tem saído palavras de fé? Ou será que da nossa boca saem palavras de desânimo, de desencorajamento? E eu sei, amados, que nós vivemos momentos, às vezes, que são complicados. Afinal de contas, estamos vivos, estamos num mundo onde o Senhor disse que teríamos aflições, mas da nossa boca, nós precisamos, na maior parte das vezes, se não sempre, proferir palavras de fé. Amém? Mas fala mais aqui, desde que ouvimos da vossa fé, claro, não é uma fé qualquer, é em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos. E queridos, na hora que eu estava meditando essa palavra, estava escrevendo agora à tarde mesmo, e
algo saltou ao meu coração, eu falei, obrigado, Senhor, porque eu comecei a lembrar, pastor, da palavra que o Senhor nos entregou aqui em cima, de como foi uma palavra do amor, e nós, né, sem pensar muito, se alguém perguntar para nós, o que é amor? Nós vamos falar aqui, amor é um sentimento, queridos, não é, e eu vou provar para você na palavra de Deus, que amor não é um sentimento. Quando ele diz aqui, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, nós, na nossa cabeça fantasiosa, nós imaginamos uma igreja que todo domingo, ou toda quinta, ou toda reunião, eles pegavam na mão uns dos outros e começavam, somos corpo, assim bem ajustado, e é muito gostoso isso, mas não, queridos, era uma igreja que também, certamente tinha problema como nós tinha desavença, tinha muitas vezes algumas ferpas, né, entre os irmãos, mas quando nós entendemos, e o Senhor nos trouxe essa mensagem no domingo que nós tivemos em comunhão com os irmãos aqui, que o amor, ele não é um sentimento, mas ele é um mandamento. Tem alguém aí, filho, no Data Show, você, né? Por favor, coloca pra gente aí, João 13, 24, porque se nós acharmos que amor é mandamento, eu só vou amar o Gerson se eu sentir no meu coração. Mas eu te amo, viu, Gerson? Fica tranquilo. Amém. João 13, 24. Acho que eu anotei errado, então, peraí. 13, 34. A minha Bíblia está cada vez com a letra menor, viu, gente? É impressionante. 13, 34. Jesus disse, novo o quê? Novo o quê? Vos dou que vos ameis uns aos outros. Queridos, o Senhor fala que é sentimento, e olha o peso que ele coloca, assim como eu, Cristo Jesus, vos amei, que também vos ame uns aos outros. E para não ficar dúvida, o Senhor Jesus lá no capítulo 15 de novo, ele fala no 15, 12, novamente ele vai lá e deixa claro, palavras do Senhor Jesus, o meu mandamento é este, ele fala de um mandamento, qual que é, queridos? Que vos ameis uns aos outros. Amados, sabe quando os nossos nomes vão chegar diante de Deus? Não que ele já não chegue, mas vai chegar com verdade, falando, Senhor, graças a Deus pela vida do irmão, da irmã, pela vida dessa pessoa. Quando nós entendemos, não é por aquilo só que o outro faz, mas quando nós entendemos que nós somos chamados a amar uns aos outros, não como sentimento, não porque o outro é uma boa pessoa, não porque o outro faz algo por mim, não porque o outro é uma pessoa legal, mas porque é um mandamento do Senhor. E quando nós entendemos, e se nós parássemos aqui essa palavra agora, queridos, e nós fôssemos para casa com esse entendimento, de que amor não é sentimento, amor é mandamento, eu já me daria por satisfeito, porque se nós entendermos e vivemos isso no nosso dia a dia, nós vamos ter uma vida diferente, nós vamos olhar para as pessoas diferente, nós vamos ser maridos, esposas, filhos, pais diferentes. Paulo continua dizendo, dou graças, sempre que oro por vós, desde o dia que ouvimos da vossa fé. Então, primeira razão, em Cristo Jesus. A segunda, do amor que tende uns para com os outros, que tendes para com todos os santos. Ele está falando dos santos, quer dizer, até mais fácil ainda, é mais fácil, você amar os santos, aqueles que foram separados, porque receberam a Jesus. Mas ele diz mais, olha o versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada no céu. Queridos, olha que interessante, ele fala assim que um dos motivos que ele dá graças àquela igreja é por causa da esperança que vos está preservada. Mas eu pergunto, queridos, é a esperança na terra? Às vezes a nossa esperança está nessa terra. E eu já disse isso inúmeras vezes, e esse versículo serve para mim, e eu tenho que lembrar dele diariamente. Está lá em Coríntios capítulo 15, se eu não me engano, 58, fala assim, o homem que tem a sua esperança somente nesta terra,
é o mais infeliz ou o mais miserável de todos os homens. E muitas vezes nós estamos sofrendo porque a nossa esperança está na terra. E aí nós olhamos para a terra, guerra, rumores de guerra, situação econômica financeira, mentiras, falcatruas, rombos, de novo, terremotos, todas as coisas. E nós queremos ter a esperança aqui. E nós nos frustramos. E Paulo está dizendo, por causa da esperança que vos está preservada. Mas é onde, queridos? É nos céus. Eu não sou fatídico, eu não sou fatalista. Eu não digo, queridos, que a nossa vida aqui na terra é só sofrer para que um dia na eternidade nós possamos viver em gozo eterno. Não é isso. Mas, porque nós temos alegria aqui na terra, porque se eu levantar aqui hoje e perguntar, quem quer morrer? No final nós vamos orar para você morrer. Tem alguém que quer? Levanta a mão, no final a gente faz uma intercessão. A gente sabe que o que nos espera é glorioso, mas nós não queremos, queridos, porque nós temos sim alegria também nessa terra, nós temos prazer, mas nós não podemos confundir. A nossa esperança não está nesta terra. A nossa esperança está preservada nos céus. Amém? E aí, continuando aqui, o versículo 5 mesmo, ele fala assim, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Queridos, a esperança que está preservada nos céus, eles ouviram. Não foi de uma pregação eloquente, não foi de um coach, não foi de alguém que tem uma boa performance, não foi de um livro motivacional, foi ouvido pela palavra. Mas que palavra? Da verdade do Evangelho. E amados, tem uma diferença muito grande. E nós, talvez na história, pelo menos na história recente da igreja, talvez nós nunca vivemos um tempo onde se prega sobre a Bíblia, mas não se prega mais a verdade da Bíblia. Estou errado, pastor? Tem muita gente usando a Bíblia, mas não para pregar a verdade da Bíblia. E o Senhor está dizendo aqui, Paulo está dizendo, o Espírito Santo, o Senhor, através de Paulo, está dizendo que a esperança nossa, ela vai ser verdade, quando nós ouvirmos a palavra da verdade do Evangelho. Aquela palavra que liberta, que transforma, que traz vida, que mesmo muitas vezes nos confrontando e nos afrontando, mas gera em nós vida, transformação, esperança. E nós precisamos voltar, queridos, a desejar, a buscar a palavra da verdade do Evangelho. Quantos, amados, eu não estou aqui de novo criticando, nem fazendo, nem combatendo, mas quantos ministérios abençoados, quantas pessoas que têm chamado, não estão mais pregando o Evangelho da verdade, estão pregando algo que atraia pessoas, que encha a igreja, que movimente recursos, mas que não transforma, que não traz verdade, que não traz mudança de caráter. E aí, nós vamos um pouquinho adiante, eu não vou me demorar hoje. Versículo 6. Que chegou até vós, oh glória a Deus, para quem aqui que chegou a verdade do Evangelho? Amém, amados? Oh glória a Deus, obrigado, Senhor. Que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está, preste atenção nisso, queridos, produzindo fruto e, que mais, tia? Crescimento. Amados, lembra que eu comecei dizendo aqui que a oração de Paulo, e louvado seja Deus, queira o Senhor Deus, que alguém esteja orando e dizendo, obrigado Senhor pela vida, mas nós vamos, isso vai ser verdade de fato, quando nós entendermos tudo isso que foi dito até aqui, e entender que esta palavra, entenda, amados, a Cris orou aqui, a boa semente, encontre em nós terra fértil.
Porque a terra fértil, ela produz fruto e cresce. Amados, eu não sei se tem algo, e eu digo isso de cima do púlpito, já disse isso para alguns irmãos, a minha esposa já cansou de ouvir isso. Eu não me preocupo com uma igreja com poucas pessoas, de fato, não me preocupo. A nossa meta não é ter uma igreja com muitas pessoas. Coloquei isso há pouco tempo no grupo da igreja. Nós precisamos deixar de nos preocupar em encher a igreja de pessoas, mas encher pessoas de Cristo, encher pessoas do Espírito Santo, encher pessoas da verdade, porque esta verdade, esse Espírito Santo, este Cristo ressurreto, vai produzir em nós fruto e crescimento. E como é bom, queridos, quando nós olhamos para um irmão, para uma irmã, para um pastor, para um missionário, para um presbítero, seja lá o título que for, e nós vemos nessa pessoa crescimento. E eu não estou falando crescer naquilo que ele compra, naquilo que ele tem, da forma como ele prega, da forma como ele é convidado ou não para outros lugares, mas o crescimento real, na graça de Deus, que demonstra e mostra e aparenta em mim uma verdadeira e genuína transformação, segundo a imagem daquele que me chamou, Cristo Jesus. É esse crescimento, queridos, que nós precisamos buscar nas nossas vidas. Podemos a vida inteira congregar na mesma igreja, fazer as mesmas coisas. Eu já ouvi testemunhos lindos, não da pessoa, eu não ouvi a pessoa falando de si, mas eu já ouvi pastores falando de pessoas que a vida inteira serviram em determinado lugar, às vezes na porta, às vezes na limpeza, às vezes cuidando de crianças, às vezes aqui e acolá, mas uma pessoa que verdadeiramente cresceu na fé, cresceu e produziu fruto. Amém? Versículo 7 aqui, amados, perdão, tem o versículo 6 ainda. Ele fala assim, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes. E queridos, aqui está o ponto que eu queria trabalhar nessa noite. Aqui talvez esteja, cadê? Ah, está aqui, ó. Ouvistes e entendestes. Talvez aqui esteja, eu não gosto muito de ficar usando essa palavra chave, né? Mas talvez aqui esteja a grande falha da igreja atual. E eu não estou dizendo contra, queridos, eu gosto de sentir. É bom sentir. Não é bom sentir? Não é bom você estar num culto e sentir a presença de Deus, sentir um arrepio, sentir aquele calor, sentir aquele fogo, tudo isso é muito bom. Mas nós também temos vivido tempos onde o sentimento foi colocado acima. Eu disse agora há pouco que o amor não é um sentimento, é um mandamento, e nós estamos querendo viver as nossas vidas por sentimentos, queremos sentir Deus, queremos sentir emoções, queremos sair, achamos que um culto é bom quando nós saímos do culto chorando, quando nós saímos do culto pulando de alegria, quando nós saímos do culto cheios de promessas, cheios de palavras, de profecias, de isso, aquilo, mas Paulo vem dizendo os motivos pelos quais ele dava graças a Deus por aquela igreja, e aqui ele fala assim, que o fruto tem crescido, tal acontece entre vós desde o dia em que, quando, amados, que eles começaram a ouvir, quando que eles começaram quando que eles começaram a frutificar, quando eles começaram a crescer, quando eles começaram a se tornar uma igreja que Paulo orava dando graças a Deus, está aqui, ó, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus. Queridos, nós, por incrível que pareça, nós temos vivido tempo onde a igreja não mais quer ouvir e entender, compreender, aplicar, viver a graça de Deus na verdade. E fato é, amados, eu não quero ficar batendo de verdade diante de Deus. Nós já falamos sobre isso aqui.
Fato é que hoje até inventaram um outro termo, hipergraça. Não existe, queridos, nada maior do que a graça. Mas nós precisamos voltar a trazer isso para as nossas vidas, entender, ouvir e entender. E eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, é ouvir o quê? A palavra do pastor? Por mais que o pastor seja abençoado, pastor Walter, pastor Juraci, pastor Marcelo, pastor fulano de tal, pastor que está ali bombando na mídia, pastor que cobra não sei quanto, é essa a palavra, queridos? Não, ele pode ser um instrumento e deve ser um instrumento. Nós, cada um de nós, somos pastores ou não, devemos ser um instrumento da palavra, mas o que ele está dizendo aqui é: desde que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Queridos, onde está a verdade? Na palavra. E nós precisamos voltar, precisa haver em nós um desejo de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de entender a palavra de Deus, porque foi isso. Paulo deixa muito claro, depois você lê na sua casa, e se eu estiver enganado você pode me corrigir em público. Paulo dá graças a esta igreja, eu volto a dizer, não é porque era uma igreja grande, não é porque era uma igreja influente, com muitos dízimos, não é porque era uma igreja de gente famosa, mas era porque uma igreja que tinha entendido, que ouviu a palavra de Deus, por isso nela havia fé, por isso nela havia o amor uns para com os outros, por isso nela havia de verdade uma esperança, porque ela entendeu a palavra, queridos, ela ouviu e entendeu a palavra da verdade, a palavra da graça, o evangelho da graça. E se nós, como igreja, como indivíduos, não buscarmos esta palavra da verdade, nós podemos estar vivendo um evangelho de fantasia, um evangelho superficial, um evangelho de faz de conta, e não é isso que o Senhor tem para nós, queridos, como indivíduos, como famílias e como igreja. E no versículo 7, nós não lemos, mas ele fala assim: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. O nome desse rapaz não era bonito. Vai ter filho, né, Gui? Monique? Sami? E todos os outros. Se você quiser colocar Epáfras, tudo bem, eu vou amar, é meu netinho. Mas não é um nome tão bonito. Mas era um homem que a Bíblia diz que era fiel ministro, e este homem instruiu. Queridos, nós precisamos ser instruídos na fiel palavra de Cristo. Nós precisamos de fiéis ministros. E quando eu estou dizendo ministro, eu não estou dizendo alguém do sexo masculino, eu estou dizendo homens e mulheres que sejam fiéis ministros. Nós precisamos ser esses fiéis ministros de Cristo, que pregam a verdade, que falam a verdade, que vivem a verdade, que vivem uma vida de fé, uma vida de amor uns para com os outros, uma vida de esperança, reservada, preservada, melhor dizendo, nos céus. Amém? Aprender, buscar e crescer. E é por isso, amados, que nós nos reunimos no domingo, nas quintas. Que dia tem culto lá, pastor? Todo domingo de manhã, aos domingos de manhã, aos domingos à noite, às quintas, às quartas, às sextas, às segundas, não importa, querido, mas nós nos reunimos e vamos continuar nos reunindo, porque é um ciclo virtuoso, não vicioso, mas é um ciclo virtuoso que vai nos levar dia após dia, tempos após tempos, aprendendo da palavra de Deus, nos tornando mais parecido com Cristo, nos aproximando de Cristo e nos consertando, e assim nós vamos até o último dia, para que quando Jesus voltar, para que quando o nosso tempo se findar nessa terra, nós estejamos preparados, prontos, para sermos recebidos por Ele. Então, queridos, que bênção, de novo eu digo, que bênção nós termos escolhido estar aqui hoje.
Que bênção você ter escolhido estar aqui no domingo passado, na quinta, ou no outro lugar que você ouviu a palavra de Deus, ou que bênção o momento que você parou na sua casa para ler a palavra de Deus, para entender a palavra de Deus, para buscar um discernimento do Espírito Santo, para ouvir talvez um momento do dia, o versículo do dia que é colocado lá no grupo. E assim, queridos, nós vamos crescendo e produzindo frutos. Amém? E eu encerro aqui com o versículo 9. Por esta razão, também, nós, desde o dia em que ouvimos, parece que está repetindo lá no começo, né? Não cessamos de orar por vós. Lembra que Paulo falou lá no começo que estava orando dando graças? Agora Paulo fala assim, não cessamos de orar por vós. E aqui ele coloca um pedido, e de pedir que transbordeis em muito dinheiro. Tá certo aí, tio? Ah, minha tradução aqui está complicada, então deixa eu ler de novo aqui. Ah, não, eu li errado. E de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Vontade de quem? De Cristo, de Deus, da palavra. E em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo começa dizendo, olha, eu dou graças a vocês por causa disso, porque a palavra de Deus entrou em vocês, porque a palavra de Deus está produzindo fruto, mas eu continuo orando. E queridos, essa tem que ser a nossa oração, primeiro para conosco, depois para com os nossos queridos, e para com a nossa igreja, de que nós transbordemos do pleno conhecimento. Não é o conhecimento filosófico, não é o conhecimento teórico, tudo isso é bom, mas é do conhecimento da vontade. E em toda sabedoria e entendimento espiritual. Queridos, tem uma passagem, eu já preguei, ela faz muitos anos, onde fala que o Espírito em tudo discerne, mas em nada é discernido. Às vezes, e eu encerro aqui, nós sofremos situações, passamos momentos ruins nas nossas vidas, alguns são provações sim, mas outros são frutos de decisões erradas que nós tomamos. E Paulo está dizendo, o desejo, a minha oração, é para que vocês transbordem do conhecimento de Deus. Por quê, queridos? Porque, Marisa, quando eu conheci a vontade de Deus, Patrícia, Benê, eu tenho uma grande chance de parar de fazer, como diz lá o intelectual, o filósofo mineiro, as bobices da minha alma, e começar a fazer a vontade de Deus. E esse entendimento, essa sabedoria espiritual, ela vai abrir os meus olhos, para que eu não caia em ciladas, armadilhas, para que os dardos inflamados, para que as setas não me atinjam, não me derrubem, não me vençam. Amém, queridos? Às vezes nós oramos só por pedidos de saúde, de situações, mas vamos incluir nas nossas orações, primeiro para nós, depois para os nossos familiares, para os nossos irmãos, para a nossa igreja, de que Deus, porque isso é graça de Deus, que Deus nos dê a graça de podermos ter conhecimento da vontade de Deus, e também do pleno, conhecimento da vontade de Deus, e ter uma sabedoria espiritual, para que não sejamos ludibriados, enganados por Satanás e seus demônios. Que a nossa oração, amados, que as nossas orações também converjam para isso. Que eu possa dar graças pela vida dos meus irmãos, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus queridos, dos meus próximos, dos meus amados, dos santos, mas também que eu ore ao Senhor, para que eu, você, para que nós,
alcancemos conhecimento da vontade e sabedoria espiritual. Amém? Vamos para casa? Nós vamos orar por esses pedidos, mas você, querido, ore por isso também. Talvez, às vezes você tem problema dentro de casa com a sua esposa, com o seu marido, e às vezes você já não tem mais problema, mas talvez você não tenha mais problema porque você desistiu. Às vezes você tem problema com os seus filhos, com o seu trabalho, tem problema com o seu pastor, com o seu irmão. Mas, querido, a chave está nesses versículos que nós lemos. Se nós verdadeiramente vivemos uma vida de fé, se nós amarmos uns aos outros como mandamento, se nós buscarmos o conhecimento pleno da vontade de Deus, e do conhecimento, da sabedoria espiritual, eu tenho convicção, amados, que nós vamos viver uma vida diferente. Amém? Vamos ficar em pé? Se você puder fechar os seus olhos, talvez você veja nessa noite com um pedido, e tudo bem com esse pedido, até se você quiser colocar na caixinha, também não tem problema, isso faz parte. Nós temos ali pedidos pelo Laércio, Dona Rosa, mãe do nosso querido irmão Diogo, que está aqui, pelo pastor Walter, que está aqui, pela Cleusa, pela Maia, pela Dona Bia, nossa irmã que está se recuperando, com muitas lutas, pelo Ademir, pelo pastor Matias, pelo José Aparecido, pela Esmeralda, pelo Sérgio, pelo Antônio e pela Maria José. Todos esses pedidos nós vamos orar, queridos, mas coloque também diante do Senhor isso que foi ministrado nessa noite. Coloque a sua vida, coloque a sua casa, coloque a sua igreja, coloque os santos, coloque os irmãos, coloque essas pessoas que Deus colocou na sua vida, coloque elas diante de Deus, dê graças a Deus por ela. Pastor, mas é difícil dar graça. Meu marido é complicado, a minha esposa é difícil, os meus filhos, os meus irmãos. Dê graças, queridos, pela vida deles. Ore para que o Senhor abra o entendimento, para que a palavra da verdade chegue ao coração, e essa pessoa possa conhecer a vontade plena do Senhor, ter a sabedoria espiritual. Pai, nós oramos por cada uma dessas vidas que nós já citamos os nomes aqui, meu Deus. Algumas, meu Pai, precisam de uma resposta urgente, como a Dona Maria José, como outros ali, meu Deus. Pai, nós temos necessidades, sim, físicas, financeiras, emocionais. Temos necessidades, ó Deus, de relacionamentos. Temos necessidades dentro das nossas casas, das nossas igrejas, nos nossos trabalhos, nas nossas cidades, na nossa nação. Temos muitas necessidades, meu Pai, e nós oramos por elas, pedindo que a Tua mão, Senhor, alcance cada uma destas vidas, cada um destes pedidos. Mas, Pai, nós também oramos em especial nessa noite, para que haja em nós, meu Deus, um desejo de conhecer, de aprender, de buscar a Tua verdade, de buscar o pleno conhecimento da Tua santa vontade, Senhor, para que nós não apenas conheçamos, mas obedeçamos, vivamos, ó Deus, a Tua vontade dia após dia, luta após luta, dificuldade após dificuldade, momentos de alegria também, Senhor, que nós não nos esqueçamos de cumprir e viver a Tua vontade, de buscar a Tua vontade. Pai, que haja em nós também, meu Deus, o desejo de buscar uma sabedoria não humana, não passageira, mas uma sabedoria espiritual, que abre os nossos olhos, que nos dá discernimento e entendimento. Pai, que a Tua igreja volte a desejar o verdadeiro maná que vem dos céus, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, que é a Tua palavra, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, ressurreto, vivo, poderoso e eterno. Pai, nos ajuda, meu Deus, a sermos como esta igreja de Colossos, onde o apóstolo Paulo inicia dando graças por eles, pela fé, pelo amor, pela esperança. Pai, que o Senhor encontre em nós, que o Senhor encontre nas nossas igrejas, que o Senhor encontre, Senhor, em pequenos núcleos, que o Senhor encontre nas casas, santos, homens e mulheres que têm se separado e que têm buscado, Senhor, viver a Tua vontade. Nós colocamos, Senhor,
as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas igrejas, a nossa nação. Nós colocamos, Senhor, a tua igreja diante do Senhor, pedindo, meu Deus, que isso seja uma verdade, que a tua igreja volte, Senhor, ao caminho da verdade, ao caminho da vida, ao caminho estreito, mas que conduz à vida eterna. Senhor, muda a nossa sorte, muda os nossos caminhos, muda, Senhor, os nossos desejos, os nossos anseios. Tira, Senhor, de dentro da igreja, dos líderes, dos irmãos, dos servos, a soberba, a cobiça, a arrogância, e nos leva, Senhor, de volta ao lugar da adoração simples, genuína e verdadeira, para a glória do nome santo de Jesus. Nós oramos, Senhor, te agradecemos, bendito seja o teu santo nome, Jesus. Amém, amém. Obrigado, pastor Juraci, irmã Marli, Deus abençoe Su, Osni, Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, que nessa noite dedicou um tempo da sua vida, talvez cansado, talvez com trabalhos para fazer em casa, mas você dedicou esse tempo para estar aqui, para ouvir essa palavra, e eu tenho certeza, meu irmão, não é porque eu preguei, é por causa do Espírito Santo, que você sai nessa noite, que eu saio daqui renovado. Mas é algo contínuo, lembra que eu disse? É um ciclo virtuoso, onde nós vamos aprender, e vamos viver, e vamos buscar, e assim, até o final das nossas vidas. Amém? Erga, estenda as suas mãos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela é santa, poderosa, renovadora, restauradora. Obrigado, Senhor, nos dá uma noite de sono tranquila, nos abençoa, Senhor, esses meus irmãos e irmãs, que de forma valente, se dispuseram a estar aqui nesta noite, que eles sejam tocados, abençoados, transformados, renovados pelo teu Espírito Santo, que nós possamos, ó Deus, prosseguir, perseverar, todos os dias das nossas vidas, fazendo a tua santa vontade, e aguardando, Senhor, o teu certo e breve retorno. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com cada um de nós, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe. Vai na paz do Senhor.